but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Shalom, irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Todo mundo bem aí? O Senhor é bom. Meu irmão, vou fazer uma pergunta para vocês. No início desse ano, de 2025, quantas vezes você já falou no seu dia que o Senhor é bom? Precisa levantar a mão, amém? Responde para você mesmo. Quantas vezes você já falou que o Senhor é bom? Por que eu estou perguntando isso? Porque o Senhor, Ele conduziu as canções de forma diferente. A palavra diz, e eu costumo falar muito isso aqui, que Deus vê o fim no início de todas as coisas. E eu creio que a escolha das canções foi algo que Deus já tinha premeditado. Deus, Ele já tinha planejado. Por quê? Porque Deus, Ele percorre a eternidade. Deus, Ele não se limita ao nosso tempo. Deus não se limita ao que eu acho, o que você acha. Deus não se limita às nossas necessidades. Ele percorre a eternidade. Não há início, não há fim. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, ainda que a gente pense que escolheu alguma coisa, Deus já viu. E antes sequer que a gente entregue algo, Ele já recebeu. Porque quando nós falamos sobre entregar algo para Deus, nós precisamos entender um princípio. Deus primeiro recebe quem você é, depois aquilo que você entrega. Então, quando o Senhor, Ele flui por meio do seu Espírito, entre os louvores se cumpre aquilo que está nas Escrituras, que Deus habita entre os louvores. Então, quando nós estamos aqui louvando ao Senhor, é um convite a Ele, é um convite à sua presença, dizendo: Senhor, vem, habita. Não são palavras soltas ao ar. Quando nós estudamos as Escrituras, nós vemos que como que funcionava o culto. Davi, ele restaura algo sobre a presença de Deus. Davi é conhecido como um dos restauradores da presença. Por quê? Porque a presença de Deus, ela havia se perdido em Israel. Havia um rei que reinou sem a presença. Saul era rei e havia sacrifício, havia culto, havia reunião, havia entrega de oferta, havia tudo, só não havia algo que para Davi foi essencial no seu reino. O que era, irmão? A presença. A pior coisa que pode acontecer é nós vivermos uma vida de governo com Deus sem a presença. Porque quando nós queremos governar sem a presença, o que vai entrar no lugar? O conhecimento, a performance, a aparência. Só que Romanos, no capítulo 1, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, é um capítulo que eu amo. Que ele diz assim que os atributos de Deus, olha só, no verso 20, diz assim:
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, fazendo com que eu e você, tais homens, por isso se tornem indesculpáveis diante de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que toda a criação, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus criou está revelando, está reconhecendo os atributos de Deus. Então não tem desculpa para mim, para você dizer, eu não tenho porquê trazer para a minha realidade, trazer para a minha vida algo de um atributo de Deus e reconhecer esse atributo. Paulo está dizendo, toda a criação está fazendo de mim e de você indesculpáveis diante de Deus, porque todos os dias elas cantam os atributos de Deus. Quando Davi, ele restaura a presença, ele levanta músicos, sabe, ele começa a inserir as canções, os cânticos, a profecia diante de Deus, diferente de Moisés, que era apenas sacrifício. Então Davi, ele começa a entregar para o Senhor sacrifícios de louvor. E durante esses cultos, durante esses sacrifícios de louvor, os salmistas, havia um momento onde os salmistas ficavam declarando os atributos de Deus. O Senhor é bom, o Senhor é justo, imutável. Sabe? Começa a declarar, reconhecer, isso é louvor a Deus. E aqui o Senhor foi nos conduzindo, porque em uma canção específica nós falamos exatamente sobre isso, sobre a bondade de Deus. E quando nós falamos sobre esse atributo que é a bondade de Deus, nós vemos nas Escrituras algo muito interessante. Fala para o teu irmão aí, a bondade é o DNA da criação. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você essa noite, amém? Eu quero falar um pouco sobre bondade. Tem um pop-up aí? Tá aí? Tá não. Está em andamento. Está a caminho. Olha só, bondade, o DNA da criação. Salmos 34:8 diz, provai e vede como o Senhor. Provai e vede como o Senhor. Amém. Como é feliz o homem que nele abriga. Então o que a palavra está falando aqui? Que o Senhor é bom e em todo tempo. Se você pesquisar na sua Bíblia, se você pesquisar no dicionário Strong, ou qualquer coisa relacionada às Escrituras do Senhor, você vai perceber que a palavra bondade, a palavra bom, o Senhor é bom, ela aparece muitas e muitas vezes, de Gênesis a Apocalipse. E se ela aparece várias vezes nas Escrituras, é porque, irmão, olha para mim aqui, ela é muito importante. Deus fez questão de deixar o registro de bondade na história da humanidade. E eu quero viajar um pouco com vocês sobre isso, amém? Vamos abrir juntos no livro de Gênesis. Vamos começar do início? Estamos juntos? Vocês estão comigo nessa? O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Meu irmão, eu te desafio, traga isso para os seus dias. Quando você acordar de manhã, não vai para o celular. Deixa ele lá. Separa meia hora do seu dia. Ah, mas eu já acordo na hora de... Então acorda mais cedo. Quando nós estudamos a história dos avivalistas, nós aprendemos que John Wesley sempre acordava às 4 da manhã. O seu ministério começava às 6. Por quê? Porque ele entendeu que a primícia era do Senhor. Então ele passava essas 2 horas se derramando diante de Deus. M. Bound, um homem de oração que escreveu o livro O Poder da Oração,
foi um cara que passou grande parte na cadeia, escreveu vários livros de lá, porque ele não deixou sua vida de oração para servir o exército inglês. E a nação disse: se você não servir, você vai ser preso. Ele falou: eu só sirvo a um Senhor, eu só pertenço a um único exército, então pode me prender. Escreveu vários livros sobre oração. Entre outros avivalistas que sempre teve momentos com o Senhor. E nesse momento, o que você fala? Você pede? Será que nesse momento é onde você abre a sua despensa e fala: Senhor, enche ela, porque eu preciso, porque eu quero. Não, meu irmão, nesse momento é onde eu e você entrega. Reconhece. O Senhor é bom. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando os salmistas se reuniam, a primeira coisa que eles faziam era proclamar uma das frases mais poderosas que nós podemos ver nas Escrituras. Sabe que frase é essa? O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Agora uma pergunta: em 2024, quantas vezes você disse que o Senhor é bom? Quantas vezes? Nós temos um problema, e eu me encaixo nisso, de sempre manter Yahweh distante. Mesmo com o filho dizendo para você todos os dias: eu sou o caminho que te leva ao meu Pai. E ainda assim nós insistimos em deixar Deus distante. Dizer que o Senhor é bom é exaltá-lo, é preparar um caminho para que a presença dele venha por meio do seu Espírito. É isso que Jesus disse: olha, eu vou, mas eu vou enviar um Consolador. E ele não vai falar de si, ele vai falar aquilo que ele ouve de mim. E o que é que ele está ouvindo de mim? Que o meu Pai é bom. Será que você pode dizer agora no seu lugar que o Senhor é bom? O Senhor é bom, o Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. Será que você pode declarar isso com toda a sua força? O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Em uma só voz vamos dizer: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Meu irmão, a gente correu um risco agora, você não tem ideia. E eu vou te mostrar o porquê. 2 Crônicas, capítulo 5. No verso 13, depois que Salomão ele assume o reino, ele passa ali os próximos 15 anos na construção do templo que Davi deu início, mas Deus olha para Davi e fala assim: Davi, não vai ser você que vai construir algo para mim, você já cumpriu, você já chegou. Davi, você já entregou o que eu vim buscar, então para te abençoar eu vou fazer com que a sua semente levante algo que nasceu no seu coração. Então Salomão, quando ele assume o reino, ele passa ali os próximos 15, 20 anos construindo o templo que Davi desenhou, que Davi projetou, que Davi sonhou. E Salomão, seguindo o princípio da continuidade, ele faz o dobro daquilo que Davi tinha feito. Olha isso. E no dia da inauguração desse templo, olha só o que diz aqui 2 Crônicas capítulo 5, verso 13 e 14. Diz assim: os que entoavam as trombetas e os cantores louvaram e agradeceram a Yahweh a uma só voz, ao som de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Eles ergueram as suas vozes em uníssono, ou seja, eles ergueram suas vozes em um só som. Em uma só, todo o povo, imagina, irmão, milhares de pessoas em uma só voz. Quem já foi em estádio aqui? Sabe quando você está torcendo para o seu time ali, junto com a galera, gritando, e todo mundo, de repente, chega aquele momento onde todos estão em uma só voz. Já viu o peso disso? Quando nós estamos aqui, na reunião, quando nós estamos proclamando, e de repente o Espírito, ele começa a tomar você aí no seu lugar, e você começa a profetizar junto com a gente. Não precisa mais de instrumento, não precisa mais de música, não precisa mais de nada. Porque quando isso acontece, o Senhor te encontrou. E aí ele começa a fazer de você a harpa que ele quer tocar. O Senhor, por meio do seu Espírito, ele começa a tanger o meu e o seu coração. Há um salmista, um
adorador, se chama Kevin Prosch, que ele escreveu uma canção que diz, se eu não me engano é Kevin Prosch, se eu não estou errado, ele diz que o meu coração é a harpa que Deus vai tocar. E essa canção é um pedido, Senhor, que o meu coração se torne essa harpa. Que o meu e o seu coração se torne essa harpa, amém? Por que eu estou falando para você que a gente correu um risco aqui de falar que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre? Vamos lá. Vou ler de novo aqui, 2 Crônicas 5, 13 e 14. Diz assim: os que entoavam as trombetas e os cantores, ou seja, havia uma banda, louvaram e agradeceram a Yahweh a uma só voz, ao som de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Eles ergueram as suas vozes em uníssono, ou seja, um só som, uma só frequência, ao Senhor, e cantaram. O que eles cantaram, irmão? Porque Ele e o seu amor dura para sempre. E o que aconteceu? Em seguida, toda a casa se encheu da nuvem da glória do Senhor. Verso 14 diz: de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé, para dar sequência ao quê? Ao serviço, ao culto. Porquanto a glória do Senhor tomou conta do templo. Olha o risco que a gente correu. Meu irmão, posso dizer algo para você? Como salmista, como, entre aspas, levita da casa do Senhor, eu anseio por esse dia, o dia que a nossa preocupação só vai ser entrar. Eu estava conversando isso com o Djalma na semana passada. Falei, Djalma, a gente é de uma formação que a nossa preocupação era entrar. Hoje a preocupação é sair. Ai, quando vai acabar? Ai, meu Deus, eu estou cansado já, a lombar está doendo, a minha também, irmão. Eu cheguei lá. Ai, será? Quando nós entrávamos nas escolas, quando nós entrávamos em ambientes de oração, em ambientes de adoração, quando nós estávamos nos cultos, nas vigílias, sabe? Nós só tínhamos olhos para uma coisa: a hora de entrar. Nós não nos preocupávamos com a hora de sair. Calma, irmão, não vou pregar até meia-noite. Hoje eu vou ser rápido, amém? Prometo para você. Mas estou dizendo isso porque a nossa preocupação é essa. Ai, meu Deus, quando vai acabar? Nossa, está repetindo, está fazendo, está indo. Meu irmão, se preocupe em entrar. Porque, sabe, a minha oração é que a gente viva isso aqui. Quando o Senhor, por meio do meu Espírito derrubar, por meio do seu Espírito derrubar eu e você e falar, não, porque diante de um rei ninguém pode ficar de pé. Eu vou derrubar vocês. E eu não estou falando de cair e se estribuchar no chão, não. Estou falando de cair em temor, porque a presença de Deus, quando ela se manifesta, há um temor absoluto. Temor é diferente de medo. Medo é uma expressão de alguém que carrega culpa, se escondeu. Temor, ele trabalha com você se adiantar para não afetar, para não ofender aquele que você ama. Isso é temor. Medo é consequência. Temor, eu vou me anteceder, porque eu não quero desagradar aquele quem eu amo. Por quê? Porque o Senhor é bom. Então, quando eu olho para esse texto, eu choro por esse texto. Porque aconteceu em Atos 2, diz que eles estavam o quê? Reunidos. E o Johnson fala algo muito interessante, precisa de muito tempo para que Deus faça algo de repente. Então, às vezes a gente pode passar muito tempo para que Deus faça algo de repente, mas quando nós olhamos para Atos 2, o que é que Deus fez de repente? Diz que de repente houve um som como de um trovão, como de um vento impetuoso, e encheu o lugar. E quando encheu o lugar, irmão, ninguém mais foi o mesmo. Se você está aqui hoje, irmão, não se conforme em sair daqui o mesmo. Não se conforme em sair daqui o mesmo. Entrou ofendido? Perdoa. Entrou machucado? Se cure. Entrou se olhando pequeno? Se enxergue da maneira que Deus te enxerga. Entrou com medo? Saia com coragem. Mas não saia do jeito que você entrou. Porque quando eu venho para cá, eu venho falando com o Senhor, Senhor, eu sei, é mais um domingo? É mais um domingo para o homem, para mim não.
vai ter que ser o domingo. E quando chegar domingo que vem, vai ter que ser o domingo. A gente sempre fala isso com o pessoal do louvor, depois a gente agradece um outro, cara, obrigado, sabe, pela disposição do coração de vocês, obrigado porque fluiu, obrigado porque, pela misericórdia de Deus, Deus nos visitou novamente, não porque somos bons, mas pela misericórdia de Deus, Deus fez com que a gente participasse daquilo que Ele fez. E que a cada domingo, que a cada reunião de oração, que a cada escola das Escrituras, você venha e não saia da mesma forma que você entrou. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, quando Ele começa com o Sermão da Montanha, ali em Mateus no capítulo 6, Ele vai falar algo muito interessante. Ele diz assim que, quando você for orar ao Senhor, entre no seu quarto e feche a porta. Irmão, naquele tempo não havia porta no quarto. Amém? Jesus estava falando sobre um princípio: se esconda no lugar onde só Ele vai ver quem você é. Porque aqui vocês estão me vendo. Calça preta, blusa verde, sou eu. É o arroz que toca, é o arroz que prega, mas vocês não conhecem o arroz do lugar secreto. Só quem conhece eu e você no lugar secreto é Deus. Agora vem outra pergunta: você tem um lugar secreto? Ou a vida está tão corrida que eu não consigo entrar no meu quarto, fechar a porta? E o que Jesus diz? Em Mateus capítulo 6, no verso 6. Entra no teu quarto, fecha a porta, e aquilo que o Pai vê, presta atenção. Jesus está ensinando um princípio de oração, mas olha só a lógica de Jesus. Entra nesse quarto e ora ao teu Pai, só que Ele vai recompensar segundo aquilo que Ele viu. Então não adianta você entrar no seu quarto e falar muitas coisas. Deus não está preocupado com aquilo que você tem para falar, porque às vezes o nosso lugar secreto, a única coisa que a gente tem para falar é me dá, eu quero. Está doendo. E o Senhor, Ele olha para você e fala: o meu filho já disse, a minha graça não te basta? Clame a mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Existem dois entendimentos sobre a palavra jugo. Um jugo é aquilo que põe no boi e está levando a carga, e quando ele divide para mais animais, essa carga que é pesada se torna leve. Mas quando nós falamos sobre uma perspectiva hebreia, o jugo é a perspectiva de um rabino sobre as Escrituras. Então o que Jesus pode estar dizendo para eles? Vem até a mim, porque a minha forma de ver as coisas é diferente da sua. Às vezes para você é o fim do mundo, e para mim é só um começo. Ei, não se esqueça, eu vejo o fim no início de tudo. Deus não está nos esperando no fim, irmão. Deus está nos esperando no início. Já parou para pensar nisso? Quando nós falamos que o arrependimento é o caminho de volta, é porque Deus está nos esperando aonde? De volta para onde, irmão? Você já voltou para o fim? Para o início. Mas o que tem no início? E eu quero embasar isso. Porque quando nós falamos sobre bondade de Deus, não tem como falar sobre a bondade de Deus se não for para o início. Gênesis, no capítulo 1. Amém? Achou aí? Se achar, procura no índice. Primeiro livro da Bíblia. Aleluia. Amém? Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém? Verso 3 diz assim: disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia.
Verso 6, ele diz assim: disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Verso 8, e chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Amém? Verso 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez, a porção seca chamou Deus terra, e é o ajuntamento das águas mares. E viu Deus o quê? E viu Deus que isso era bom. Verso 11. E disse, produz a terra relva, ervas, que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo o quê? Segundo a sua própria espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Verso 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua própria espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E como que conclui? E viu Deus que isso era bom. Se você seguir os 30 versículos desse capítulo, você vai ver que todas as vezes que o Criador estava fazendo algo, quando ele concluía e ele olhava para a sua criação, ele procurava algo. Quando ele constatava, ele dizia, isso é bom. Eu encontrei bondade. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós olhamos sobre a nossa própria perspectiva, o que é bom para você, irmão? O que é bom para você? Pensa aí. Hoje. Pensa rápido. Não precisa falar. O que é bom para você? Tudo que você quer agora. Se alguém perguntar o que é bom para você, é bom, é isso que eu quero agora. É isso aqui. A perspectiva de homem sobre bondade é tudo aquilo que vai alimentar a sua própria necessidade. Então isso é bom. Por isso que a nossa percepção de bondade é diferente. Porque, meu irmão, olha aqui para mim. Aquilo que pode ser bom para mim, pode ser ruim para você. Aquilo que eu quero e eu almejo, às vezes eu estou pegando porque vai ser bom para mim, mas às vezes eu estou tirando de você. Logo vai ser mal para quem? Isso não é bom. Então Deus, quando Ele está criando todas as coisas, quando Ele olha para a sua criação e vê que a sua criação está vivendo segundo aquilo que ela foi criada, Deus diz, isso é bom. Então quando nós pensamos sobre bondade de Deus, o que é a bondade de Deus? É tudo aquilo que se conclui, então é bom. Agora quando nós olhamos aqui para o capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, nós vamos perceber duas coisas desses textos aqui. Uma das coisas que Deus viu e não disse que era bom. E no capítulo 2, algo que Ele viu e Deus disse que não era bom. Irmão, do que será que o Senhor estava falando, ou do que será que Deus viu que não era bom ainda? Quando nós olhamos aqui para o capítulo 1, você vai ver que Deus cria todas as coisas antes do homem. Depois Deus estabelece o homem para administrar todas essas coisas. E as escrituras, ela é enfática, porque sempre quando Deus concluía, Deus via que era bom, e Deus viu que era bom. Deus fez os luminares, Deus viu que era bom. Deus fez as ervas do campo, Deus viu que era bom. Olha um princípio poderoso. Deus deu uma ordem, ele fez um pacto com as águas da terra. Deus estabeleceu limites para que as águas elas não venham invadir os termos que ela pactuou com Deus. A ciência pode dizer muita coisa, mas o nosso Deus é soberano. É Ele que estabelece os limites. E às vezes quando os limites se rompem é porque nós estamos fazendo a natureza quebrar o seu pacto com Deus. E ela não se sustenta mais. É culpa do homem. Porque o homem ele tem esse anseio de dominar. Porque para ele é bom, então ele destrói e estabelece o seu próprio reino. Sempre assim.
E a natureza que ela tem um pacto com Deus, ela rompe esse pacto, então ela se volta contra o homem. Sabe qual que é a mensagem? Para mim e para você? Eu não aguento mais, como natureza, romper o pacto que eu tenho com o meu Criador. Você construiu as suas coisas, eu estou te dando uma resposta. A minha vida, o objetivo da minha vida é louvar o meu Criador, porque o Senhor é bom. Você está me fazendo funcionar segundo uma natureza que eu não tenho, logo eu vou me virar contra você. Essa é a razão dos desastres, meu irmão. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus nos abandonou nesse mundo, não. É porque nós, como homens, estamos fazendo a natureza que Deus criou para louvor da sua glória, romper o seu pacto que Ele tem com o Criador. Isso é muito forte, irmão. Porque quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 1, nós vemos que Deus, Ele criou tudo perfeitamente. E Ele disse, isso é bom, isso é bom. Mas existe algo que aponta para o futuro. Se você examinar o capítulo 1, você vai perceber que Deus fez algo e não disse que era bom. Por quê? Porque se bondade está ligado à conclusão, Deus não concluiu algo ainda. E o que será que em Gênesis não foi concluído ainda? Quando nós olhamos aqui para o texto, no verso 6, que diz assim, haja entre águas um limite para separá-las em duas partes. O que Deus está fazendo? Deus está separando os céus e a terra. Meu irmão, céus e terras foram criados juntos. Os céus e a terra foi criado juntos. Céus e terra faz parte da mesma natureza. Por isso que tudo que nós fazemos aqui tem um caráter espiritual. Por isso que tudo aquilo que a gente move na matéria só expressa aquilo que Deus já está movendo no espírito. Entendeu o porquê da generosidade? Quando você move a matéria, você está indicando algo no espírito. Porque céus e terra foram criados juntos. Mas quando Deus ele separa céus e terra, a Bíblia não fala que Deus viu que era bom. Por quê? Porque isso que Deus fez aponta para o futuro. Fala para o teu irmão, vamos olhar para Gênesis e falar de futuro. Fala para o teu irmão aí, vamos falar de Gênesis. Vamos falar de futuro. Partindo do princípio de tudo aquilo que Deus vê concluído, chama de bom, por que quando Deus separa céus e terra, Ele não viu que era bom? Será que as Escrituras, ela nos aponta algo? Apocalipse, capítulo 21, verso 1 e 2. Diz assim, irmão. Então vi novo céu e nova terra. Está comigo? Pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Gênesis 1. E o mar já não existia mais. Esse mar de separação já não existia mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Amém? Então esse texto, Deus olha e fala, calma, ainda não é bom, estou separando por um tempo, para que se cumpra a minha palavra, porque depois de um tempo, porque depois de um plano de redenção, porque depois de um encontro de homens e mulheres com o meu filho, vai haver um grande encontro, e nesse dia não vai mais haver separação. Meu irmão, aonde é que Deus não vê bondade na nossa vida? Aonde há separação. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos algo poderoso. Quando é que Deus não encontra bondade na minha e na sua vida? Quando você é dividido. Quando você não consegue caminhar junto. Quando você separa. Quando você quebra. Quando você rompe. Por quê? Porque Deus é pactual. Deus é pactual. Você quer experimentar a bondade de Deus? Seja um homem ou uma mulher de pacto. Não volte atrás, irmão. Não volte. A palavra diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós não podemos retroceder, nós precisamos continuar. Nós precisamos avançar.
Por quê? Porque bondade, Deus ele imprimiu a sua bondade na criação e nós somos criação de Deus. Então voltando para Mateus capítulo 6:6, o que é então que Deus procura no lugar secreto quando nós entramos e oramos a Ele? O que é que Ele procura? Bondade. Bondade. É isso que Deus procura. Então quando nós estamos aqui proclamando, dizendo o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, nós estamos reconhecendo que Ele é bom. Que Ele é bom. O Léo falou isso aqui. Marcos no capítulo 10, do verso 17. Olha só, Marcos capítulo 10, verso 17 diz assim: E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se indagou-lhe: Bom mestre. Esse cara chega para Jesus e fala: Bom mestre, chama Jesus de bom mestre. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Olha só o que Jesus está dizendo. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Olha só que resposta interessante de Yeshua. Porque diz que o jovem rico, ele se aproxima e ele fala: Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Em outros evangelhos ele vai dizer: O que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus ele olha bem para ele e fala: Por que você me chama de bom? Bom só há um, o meu Pai. Que interessante. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que Jesus é mau? Não, meu irmão. O que Jesus está querendo dizer é: calma, querido. A minha missão não está completa. Você ainda vai ver a minha bondade. Não me chames bom porque não está completo. Bom é o meu Pai que me enviou. E eu tenho algo para fazer na sua vida se você quiser. Ah, você quer herdar a vida eterna? Você quer ser bom? Você quer experimentar a bondade de Deus? Por quê, meu irmão? Porque a pergunta desse jovem para Jesus: como eu faço para experimentar a bondade de Deus? Porque é algo que eles sempre buscaram. Porque eles veem bondade não da maneira que eu e você vê. Bondade de Deus, experimentar a bondade de Deus é: imprime a sua verdade em mim. Gálatas 5:22, quando fala sobre o fruto do Espírito. Qual é um dos ramos desse fruto? Bondade. Então imprime em mim, Senhor, um atributo seu. Qual que é? Bondade. Meu irmão, se você é bom, você não tem dificuldade em perdoar. Se você é bom, você não tem facilidade em se ofender. Você é longânimo. Você ouve, você analisa, respira fundo e vai para o teu Pai que é bom. Porque o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa vingança, não é a nossa autojustiça. Não é o nosso querer estar certo, não é o nosso reivindicar, não. Ao Senhor pertence a vingança. Ao Senhor pertence a justiça. Por quê? Porque Ele é bom. Então que esse atributo do Senhor esteja na minha, na sua vida. E aí esse jovem, ele fala para Jesus: ok, como que eu faço para ser bom? Jesus fala: segue a lei. Aí o jovem olha para ele: então é fácil, eu sei as 613 leis, eu cumpro tudo, eu faço tudo, todos os rituais, eu estou ali, eu sei, conheço a letra. Jesus olha para ele: você conhece a letra, mas você não é bom ainda. Eu vou tocar naquilo que te domina. Pega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, se torna meu discípulo. Diz que o semblante do jovem, Jesus não está falando sobre dinheiro, Jesus está falando sobre o que dominava. Porque a pergunta do jovem foi: o que eu posso fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus disse: larga tudo que te domina e me segue. Então você vai ser bom. Ou você vai entrar neste processo onde o Senhor, Ele vai trabalhar em você. Por quê? Porque Deus não vê bondade na separação. Tudo que esse jovem tinha o separava do Senhor. Ele tinha a lei, ele tinha o conhecimento, ele tinha a letra, ele tinha tudo, mas ele não tinha algo que o Senhor veio buscar. Nós já falamos isso aqui: a adoração que Deus aceita é só aquele que Ele veio buscar. A oferta que Deus aceita é só aquele que Ele pediu.
E no reino de Deus não custa muito, irmão, custa tudo. Isso precisa ecoar no meu e no seu interior. No reino de Deus custa tudo. Então a primeira coisa que Deus olha, e Deus já olha para o futuro, e Ele não diz que é bom porque não se concluiu, foi separação dos céus e a terra. Mas nós vimos aqui em Apocalipse, e nós choramos e trabalhamos como igreja por isso, para quando chegar esse dia, nós estarmos juntos e falar: venha a Nova Jerusalém, venha a nossa casa, pode vir, porque nós estamos nos preparando para as bodas do Cordeiro. Nós vamos ser aqueles que vai se assentar à mesa dele. Nós fomos convidados e nós vamos nos assentar. Nós não seremos como aqueles que rejeitaram a mesa do Cordeiro. Nós não vamos ser como esses. Segunda coisa, em Gênesis no capítulo 2, quando Deus, Ele cria todas as coisas e vê que todas as coisas estão funcionando segundo aquilo que foi criada. Meu irmão, olha aqui para mim algo muito interessante e um alerta para os nossos dias, amém? Deus, quando Ele olha para a semente, Ele fala assim: multiplique segundo a sua própria espécie. E quando Deus, Ele olha para a semente e vê que ela está multiplicando segundo a sua própria espécie, Deus viu que era bom. Meu irmão, eu e você, nós somos uma semente. Mas o que está acontecendo nos nossos dias? A maioria, muitos estão buscando multiplicar segundo outra espécie. Você entendeu? Eu não me vejo como a semente que Deus fez. Eu sou semente X, eu sou semente Y. Logo eu vou multiplicar aquilo que eu acho que eu sou. Isso não é bom. Quer experimentar a bondade de Deus? Obediência. Deus te fez com um propósito. Deus permitiu você ser filho de quem é. Deus te permitiu você ser da casa que você é. Deus permitiu que você passasse processo na sua vida para chegar até aqui. E sabe acontecer o quê? Você entender que tudo que você passou na sua vida é Deus te forjando para você entender o que é a bondade dEle. Meu irmão, há 10 anos atrás eu não me imaginava estando aqui. Você já parou para pensar sobre a soberania de Deus? Eu penso isso todos os dias. Eu estou partindo para a idade de 40, número 40, irmão. Vivi um pouquinho já. Já estou com as milhas andadas aqui. E há 10 anos atrás eu não fazia ideia que eu estaria aqui compartilhando algo com vocês. Meu irmão, nesses 10 anos aconteceram muitas coisas na minha vida. 20 anos atrás aconteceu muitas coisas, e eu tenho certeza que aconteceu na sua vida também. Ou será que você ficou os últimos 10 anos me esperando chegar na sua cadeira aí? Só foi na minha vida que aconteceu? Mas olha só a soberania de Deus. Deus foi te cercando, Deus foi me cercando. E Deus já olhou para 2024, Deus olhou para o meados de 2023, e Deus já tinha visto esse encontro. Porque Ele é bom. Não é por minha causa, não é por sua causa, é porque Ele é bom. Paulo diz isso, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Boa para quem? Boa para Ele, perfeita para Ele, agradável para Ele, porque quando nós obedecemos, quando nós entramos na vontade dEle, a nossa obediência sobe como um incenso agradável. É para Ele. Não é bom, perfeito e agradável para você. Nós até cantamos isso e às vezes nós trocamos o sentido. Bom, perfeito e agradável para mim. Não, bom porque Deus é bonzinho, meu irmão. Deus não pensa bondade como a gente pensa. Ai, Deus é bom. Aí quando você pensa no Deus bom é o quê? O Deus que releva tudo. Deus é pactual. E Deus enviou o seu Filho para que a gente não tivesse mais desculpa de dizer: Deus, eu não sabia. Deus, eu não tive oportunidade. Deus vai falar: eu te enviei o meu Filho. Ele foi o que vocês não conseguem ser, para que vocês pudessem se tornar. Ele foi naquela cruz que revela quem vocês ainda não são. Mas ainda que vocês não são, eu chamo pelo que é. Porque eu estou fazendo um convite para vocês entrarem na minha realidade. Então o que Deus procura em mim e em você? Bondade. O Senhor é bom. E a segunda coisa que Deus ele olha para a criação e diz assim: não é bom, isso não é bom. Quando Ele olha toda a criação funcionando segundo aquilo que ela foi criada para ser, Ele olha para Adão
e vê que Adão está só. Não estou falando sobre casamento, estou falando sobre uma vida pactual. Ele olha para Adão e diz: não é bom que o homem ande só. Em alguns textos no hebraico diz: não é bom que a humanidade ande sozinha. Deus nos fez com a capacidade de experimentar a sua bondade de forma coletiva. Então, o primeiro ponto é divisão, afastamento. O segundo ponto é isolamento. Quando é que nós não participamos da bondade de Deus? Quando nós rachamos, quando nós dividimos, quando nós não somos aquele que ajunta, nós somos aquele que espalha. Segundo ponto, é quando nós queremos nos isolar. É a síndrome de Adão. Adão, quando pecou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Se isolou. Mas Adão já tinha experimentado da bondade de Deus, irmão. E ele preferiu se esconder. Não se isole. Posso dizer mais? Não se esconda em você. Não se esconda em você, é um perigo. Nós somos uma família em formação, imperfeita, mas que experimenta da graça de Deus todos os dias. É a comunidade dos imperfeitos que adora o Deus perfeito. E caminha nesse processo de aperfeiçoamento naquele que é bom em todo o tempo. Amém? Virou até um poema aqui. Vou fazer uma música. Eu quero compartilhar 2 textos com vocês e a gente orar sobre isso. A gente proclamar a bondade do Senhor. Amém? Hoje você vai ser a harpa que Deus quer tocar. Você está comigo? Hoje nós vamos aprender a salmodiar. O que é um salmista, Ruiz? Salmista é um profeta da adoração que ele proclama aquilo que ele está vendo. Da mesma forma que Deus olhou para a criação e viu que ela era boa, Deus está olhando para mim e você está procurando isso agora. Agora. E qual é a forma de Deus nos encontrar? Senhor, eu quero ser afetado pelo Teu Espírito. Porque o Teu Filho disse para a mulher samaritana que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E um adorador que não proclama os atributos de Deus, esse não conhece o Deus que adora. Por isso nós vamos proclamar ao Senhor. Eu quero compartilhar 2 textos com vocês. Salmo 106, verso 1 ao 3 diz assim: aleluia. Esse salmo é conhecido como Salmos de Halel. Diz: aleluia, Halel, dai graças ao Senhor, porquanto Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá proclamar as proezas do Senhor e apregoar todo o louvor que merece? Felizes os que observam o direito e praticam a justiça em todo tempo. O que o salmista está dizendo aqui, aquele que experimenta a bondade do Senhor não é o justiceiro. A palavra justiça é uma palavra que ela vem da raiz tzadik ou tzedek. O que é um tzedek? É aqui quando você está fora e você entra no caminho correto e você começa a andar pelo caminho no qual Deus já te viu. Deus já escreveu uma história onde nós somos afetados pela sua bondade. Para de pular dela, irmão. Para de fugir. Para de fugir dele. Ele é bom, ainda que o meu e o seu dia não esteja bom. Eu escrevi uma canção ao Senhor dizendo que Ele era bom, num hospital que eu não tinha nem certeza se a minha esposa ia sair de lá, irmão. E a única coisa que vinha no meu espírito é dar graças a Ti. Porque o Senhor é bom. Nós passamos por uma situação onde ela teve uma infecção generalizada. E ainda houve um erro médico no qual ela ia passar por uma cirurgia sobre outra coisa, sendo que ela já estava com sepsis. E ali eu já estava, sem saber o que fazer. E o Senhor falando no meu interior: me louve. E eu comecei a escrever algo: darei graças a Ti.
sabe, dando graças e proclamando a bondade, porque tudo vem de ti, porque você é grande, porque você é perfeito, porque é você. Ainda que eu saia desse hospital sozinho, você vai continuar sendo bom. Mas o Senhor cuidou, o Senhor livrou. Mas o Senhor me fez entender algo: se a casa já está pronta, aquieta o teu coração. Se já cumpriu o que tinha que cumprir, aquieta o seu coração. Porque eu serei bom o suficiente para te fazer passar sobre qualquer tipo de situação. Não tema o dia mau, eu sou bom o suficiente. E é isso que o salmista está dizendo. Salmos capítulo 100 diz assim: aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor, reconhecer que o Senhor é Deus, Ele nos fez, e somos seus, você é dele. Por mais que você queira se convencer que não, você é dele. Você é dele, você não tem direito nem sobre a sua própria vida. Um dia eu achei que eu tinha direito sobre a minha própria vida. Deus olhou bem para mim e disse: você não tem direito nem de tirar a sua vida, ela é minha. Eu não vou deixar, você é meu. E o mesmo vale para você, você é dele. Não importa o que você pensa sobre você, você é dele. Não corra mais disso. Porque às vezes você ainda não sabe quem é e Ele quer te dar um nome. Só pai pode nomear um filho. Só o pai Ele pode registrar. Só o pai. Aquele que exerce a paternidade pode dar origem, pode dar destino, pode dar um nome, pode dar um sentido. Você está aqui? Verso 4 diz assim: entrai pelas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o, bendizei o seu nome. E aqui ele conclui: por que fazer tudo isso? Porquanto o Senhor é bom, e o seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações, todas. Não é só a geração de Davi, irmão. Não é só a geração de Davi, não é só a geração de Moisés, não é só a geração dos apóstolos, todas as gerações. O que o salmista está dizendo? A bondade do Senhor persegue, por isso nós cantamos aqui: a tua bondade me perseguirá. Mas quando é que a bondade do Senhor vai nos perseguir? Quando nós nos submetermos e dizer: Senhor, então vem, me afeta com a sua bondade. Feche os seus olhos no seu lugar. Eu quero orar com você. Nós passeamos, mergulhamos em vários textos aqui, várias passagens da Bíblia. E às vezes parece até redundante, mas na verdade não precisava de nada disso. Era só para dizer para você: o Senhor é bom, isso basta. Essa é a maior pregação de todas. O Senhor é bom e isso basta. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O seu amor não dura até amanhã. O seu amor não dura até a semana que vem. O seu amor dura para sempre. É para sempre. Senhor, nós proclamamos a tua bondade agora. Bondade é um atributo seu, Senhor. Nós proclamamos a tua bondade nesse lugar. Proclamamos, Senhor, a tua bondade. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é misericordioso. O Senhor é aquele no qual pode entrar aonde nenhum homem pode entrar. O Senhor é aquele que pode entrar aonde a ciência não pode entrar. O Senhor é aquele que pode entrar aonde o nosso medo não nos deixa ir. Esse é o Senhor. O Senhor é aquele no qual rompe todas as coisas. Rompe, Senhor, as nossas fortalezas mentais. O Senhor é aquele no qual nada pode parar, porque nada é impossível para o Senhor. Deus querido, Deus amado, visita cada um, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor.
Senhor, visita agora os pensamentos, os sentimentos, tudo aquilo que está trazendo medo, confusão, Senhor. Senhor, visita agora por meio do Teu Espírito. Senhor, que o Teu Espírito comece a convencer, Pai, cada homem, cada mulher, cada jovem aqui neste lugar. Senhor, cada um que está aqui, cada casa, cada família. Senhor, Tu és bom em todo tempo. Não há outro igual a Ti, não há outro além de Ti. Eu quero te convidar a erguer as suas vozes, começa a falar com o Senhor. Fala com o Senhor aí no teu lugar. Senhor, Tu és bom. Começa a declarar que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Tu és bom, Senhor. Senhor, isso basta, isso basta. Eu quero de maneira profética aqui declarar os atributos de Deus. E você vai inserindo esses atributos na sua oração. Aceidade, eternidade, unidade, imutabilidade, infinitude, onipresença, onipotência, onisciência é o que Tu és. Soberania, amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, veracidade, liberdade, paz. Ah, Senhor, Teu é todo conhecimento, Tua é toda bondade. O Senhor é amor, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é soberano. Tua é a vontade absoluta, Senhor. Nós como igreja, se coloque de pé no seu lugar aí, se você que pode, e com suas mãos o mais alto que você pode, e diga: Senhor, Tu és justo, Tu és fiel, Tu és verdadeiro, Tu és leal. O Senhor é imutável, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós confiamos na Sua bondade, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Pai, nós Te pedimos que a Tua bondade venha nos perseguir, Senhor, que nós sejamos afetados por isso, e quando o Senhor olhar para a nossa vida, quando o Senhor olhar para a nossa casa, o Senhor encontre esse atributo Seu. Nós queremos ter a Sua marca, Senhor. Ah, Senhor, estrela da manhã, bendito é o Seu nome, Senhor. a Ti, Bendito é o Seu nome, que Senhor. posso Te dar, Bendito é o Seu por nome, tudo Senhor. que Tu és. Declare: Tu és justo, Tu és Você me fiel, libertou Tu és verdadeiro, Tu és bom. e me Ah, Senhor, Tu és o Rei da paz. Tu és bom, Yeah. em todo tempo. Tu és bom, Senhor. Diga em uma só voz: Justiça está Yeah. em Ti. Tu és bom, Teu Senhor. amor é pra sempre. Diga: Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti. Teu amor